Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Educação e Graça, professor Neilson Ferreira de Lima. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, vá lá, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e se gostou do vídeo, deixe o seu like e ative o sininho também, compartilha com teus colegas, com teus amigos, teus vizinhos, teus parentes. Acredito que será bom para eles, para a sua saúde emocional, estar ouvindo um pouco dos ensinamentos da Palavra de Deus, dos ensinamentos que a Bíblia traz para a gente. Hoje eu quero comentar com vocês um pouco de um texto bíblico, né? Trazer para nós algumas lições. E esse texto bíblico que eu vou comentar com vocês hoje encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo número 13 e o versículo número 8 a seguir. Eu vou estar lendo e comentando um pouco com vocês para a gente extrair daqui algumas lições para as nossas vidas, para que a gente melhore como pessoas, melhoremos como ser humano. Esse foi um dos propósitos da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, de tornar a gente humano, pessoas melhores para servir um ao outro, não estarmos destruindo um ao outro. Faz lembrar as palavras de Paulo. Paulo, quando escreveu a carta dele aos Efésios, ele disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a minha luta não é contra o meu irmão, contra o meu colega de trabalho, contra o pai, contra a sua mãe, contra a sua esposa, ou, no caso da mulher, contra o seu esposo, ou contra os seus filhos. A nossa luta não é essa daí. Nossos inimigos não são não são pessoas, não são vizinhos, não são pessoas, mesmo que essas pessoas ainda não sejam partidárias, não levantem a bandeira da extrema-direita, ou da bandeira da extrema-esquerda, outro de centro-esquerda, centro-direita. A nossa luta não é essa daí. A nossa luta, já dizia Paulo, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, é contra as trevas, é contra a iniquidade, é contra aquilo que é contra Deus, é contra aquilo que é anticristo. Tudo aquilo que vá contra o ensinamento de Jesus. Pois bem, mas vamos aqui ao texto que eu quero discorrer com vocês hoje. No versículo 8, Paulo diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Que lei? A lei, toda aquela lei mosaica que Moisés deu, os 10 mandamentos que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo número 20, por exemplo, toda aquela lei cerimonial também que vai se encontrar no livro de Levítico, diz quem ama cumpriu a lei, porque o resumo da lei é o amor. Agora me chama a atenção, né, gente boa, o que Paulo diz aqui para nós. Disse, a ninguém devais coisa alguma, não deva nada a ninguém. Ou seja, isso traz até uma questão moral, né, do bom comportamento das pessoas, de forma geral, tanto os que servem a Deus como os que não servem a Deus. A ninguém devais coisa alguma, não deva dinheiro, né? Não deva uma roupa emprestada que você pegou e não devolveu para o irmão, a ninguém devai coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, se a gente colocar isso na nossa cabeça, né, que eu devo ser honesto com o meu irmão, não devo tirar proveito do bem que ele tem, né, mesmo ainda que eu esteja necessitado, eu não devo ser um aproveitador. Eu devo ser uma pessoa que é sincera, uma pessoa honesta, e crendo que Deus é provedor de todas as coisas boas para nossas vidas. No mais, já dizia Paulo, tendo o que comer, o que vestir, com isso contentai-vos. Fique alegre, já tendo essas coisas, e não fique ambicionando coisas altas. Eu observo que muitas pessoas entram em dívidas, né, desnecessárias, por questões de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, pelo desejo de ter, de possuir, de aparecer, de mostrar, de exibir, de alardear as coisas que tem. E aí acaba entrando em dívidas necessárias, acaba se afogando em dívidas, né? Se colocando a corda no pescoço e deve a agiota, deve ao irmão, deve a outro, deve a um banco e sai devendo a muitas coisas. A gente pode acontecer ruídos nas nossas vidas, acontecimentos que não estejam previsíveis no decorrer da nossa carreira, no decorrer da nossa história. E daí, às vezes, a pessoa realmente entra em dívidas. Mas não é bom, né, que a gente
de forma espontânea, por um bel prazer, está contraindo dívidas desnecessárias que vai sufocar você, sua família, sua esposa, seus filhos, pais, e assim sucessivamente. Todo mundo que está em sua volta começa a sofrer quando começa a ver você também sofrendo, porque afinal de contas todos fazem parte do mesmo corpo, ou da mesma família, da mesma árvore. Então quando uma árvore está sofrendo, um galho, os outros também sofrem com ele. Então há muita gente que entra em dívidas desnecessárias. É muito bom a prudência que a gente deve ter. Paulo diz, a ninguém deve coisa alguma. Né? A ninguém devemos estar devendo coisa alguma, nem a bancos, nem a agiota, nem a pessoas. Né? E, às vezes é necessário. Às vezes você quer conseguir algumas coisas, você vai estar devendo. Mas a fundamentação aqui do apóstolo Paulo é sobre essa questão, né, de não devemos coisa alguma, exceto o amor, ou seja, sermos devedores do amor de um para com os outros. Isso quer dizer que nós temos a obrigação de amar um ao outro. Amar uma pessoa ou não é uma questão opcional, não é uma escolha, é um dever, é uma obrigação, que diz o apóstolo Paulo. A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor, com que vós deveis amar uns aos outros, ou seja, é uma obrigação. Não é simplesmente um querer meu que eu vou escolher ou não amar uma pessoa. É minha obrigação amar, é minha obrigação cuidar, é minha obrigação socorrer, é minha obrigação estender as mãos e usar de misericórdia e de bondade. É isso que Paulo diz aqui. No versículo 9 ele diz, com efeito, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, né, que está desejando as coisas dos outros, e se algum outro mandamento, se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume, cita aqui alguns mandamentos da lei, né, como não adulterar, você não deve estar adulterando, ser um transgressor, um traidor do seu cônjuge, não matarás, não furtarás, não fique pegando as coisas escondidas de casa, das pessoas, a mulher do marido, o marido da mulher. Não darás falso testemunho, você é uma testemunha falsa, mentirosa, para acusar outras pessoas. Isso traz grandes prejuízos, né, e consequências. A pessoa que está sendo ofendida, você dando falso testemunho para ela, como ela vai se sentir? Que angústia ela vai sentir, que decepção ela vai ter de você. Não dê falso testemunho. E você que está dando falso testemunho, como é que você fica diante dessa pessoa, da sociedade, diante de Deus? Principalmente quando isso for descoberto. E se não for descoberto aqui, saiba de uma coisa. Deus está vendo tudo e todas as coisas. Nada escapa dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Porque é fato isso. Um dia todos nós haveremos de dar conta a Deus de todos os nossos atos, palavras e pensamentos que realizamos aqui. Então não seja uma pessoa falsa, seja verdadeira. Não fique inventando falso testemunho, calúnias. Isso não é de Deus, isso não é um comportamento cristão, isso não vem dos ensinamentos maravilhosos de Jesus. Jesus ensina as pessoas a serem verdadeiras. Isso é evangelho que eu estou falando para vocês aqui. Então não cobice também, né? Uma coisa não cobiçar. E aí vem aqui, já estava falando um pouco antes, há pessoas que entram em dívidas por causa da cobiça, gente. O cara cobiça, ele não pode ter, mas ele fica cobiçando, desejando ter aquilo que não tem nenhuma condições de ter. E aí por isso entra em dívidas, entra em estresses emocionais, insônias, porque o camarada quer demais um objeto, quer demais determinada coisa, aí sem aquilo é como se ele não conseguisse viver e aquilo fosse o tudo para ele. E nada aqui dessa vida, seja carro, coisas materiais, seja visíveis ou invisíveis, prazeres, por exemplo, nada disso é o tudo. O nosso tudo deve ser unicamente aquele que é tudo, que é Deus, o Pai, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então não cobice, né? Não cobice. Cobiçar, você vê alguém com um carro muito bacana e diz, oh, eu quero esse carro para mim. É diferente, eu aprendi uma coisa com um irmão, é diferente você ver algo bonito, desejar, no sentido eu quero um semelhante a este, mas não aquele em si. Ver uma casa do camarada muito bonita e às vezes você não sabe o tudo que aquela pessoa passou para construir aquilo, quantas coisas ela teve que renunciar,
quantas noites sem dormir, trabalhando para aquilo dali, quantos feriados, quantos domingos para conquistar aquilo. E aí as pessoas verem já a glória e não sabem o caminho, o processo, né? A moinha que a pessoa passou, as noites escuras, as lutas e às vezes as lágrimas que se derramou para conseguir aquilo dali. Então, não cobice as coisas do outro, não cobiçarás. E Paulo continua aqui dizendo, né? E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor que você deve amar o próximo como a si mesmo, né? E isso daqui Paulo está falando baseado na lei de Moisés, sobre o amor ao próximo como a si mesmo. E eu acho interessante porque Paulo faz essa referência de amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, aquelas pessoas que a gente poderia ver por esse ângulo, aquelas pessoas que se amam um pouco, então se ela ama na mesma proporção o outro que ela ama, que ela se ama, né? Tá ótimo, ela não vai ter muito esforço. Agora, aqueles que têm muito amor por si mesmo, ele precisa de mais esforço para poder amar o outro como ele o ama, né? Como ele se ama, esse auto-amor, esse amor próprio que ele tem para consigo. Então, devemos amar o próximo a si mesmo. Ou seja, todo bem que eu desejo para mim, eu devo desejar para o outro. Todo sucesso que eu desejo ter, e eu vejo que o outro também está querendo ter sucesso, eu devo desejar para o outro. Toda bem-aventurança, toda felicidade que eu quero ter, que o outro também tenha. Que o sucesso no comércio, que se você tem um comércio, que você quer ter sucesso no comércio, que deseje também o outro ter o sucesso no comércio. Que o seu sucesso não seja a desgraça do outro. E assim sucessivamente, gente. E Paulo diz no versículo de número 10, eu estou lendo aqui o capítulo 13 da carta para os Romanos, versículo 10, diz: o amor não faz mal ao próximo, lógico, não faz mal. O amor só faz bem. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Há uma coisa que não há proibição, que você pode ter de forma abundante, mesmo, sem restrição, chama-se o amor. E ele diz: e isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso é uma referência ao nosso resgate, à arrebatação que Jesus vai realizar da sua igreja, vai levar ela para o céu. E ele diz no versículo 2, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Olha só que coisa importante. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeite, gente. E o que são obras das trevas? A inveja. Né? Isso aí tem parado no coração de muita gente, a inveja, a cobiça, os adultérios, os falsos testemunhos. Tudo isso que Paulo fala aqui são obras de treva, a desobediência, isso é uma obra das trevas, o maltrato, os furtos, o egoísmo, tudo isso é obra das trevas. E Paulo diz: rejeitemos isso, rejeite essas coisas. Quando essas coisas baterem na sua porta, querendo entrar na sua casa, você não abra, você rejeite essas obras das trevas. E aí ele diz: e vistamos das armas da luz, as armas de Cristo, as armas do céu, essas armas que a gente tem que se vestir. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Tá vendo? Tudo isso aqui são obras das trevas. Paulo diz: não ande nessas obras aí. Quem anda praticando isso, ele está vivendo em trevas, é como se ele andasse numa grande escuridão. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo, ao dizer isso, revestivos de Jesus Cristo, ele está querendo dizer para a gente que em Jesus não há inveja, em Jesus não há concupiscência, em Jesus não há glutonaria, em Jesus não há bebedice, em Jesus não há desonestidade, em Jesus só há a verdade, a justiça, o que é honesto, o que é equilibrado, o que é sensato. Então se revista de Jesus. A cada dia a gente precisa estar se revestindo de Cristo. A cada dia andando na luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus. A cada dia andando em honestidade, amando o próximo. Isso são armas da luz. Ame o seu próximo. Não fique com dissensões. Até mesmo políticas, né? Às vezes pessoas da direita não falam com da esquerda. E eu fico pensando, às vezes, duas pessoas que servem a Deus, uma da direita e da esquerda. Como é que essas pessoas, às vezes, se odeiam tanto, né? Como é que pode ter Deus no coração e se odiar tanto? Devemos amar uns aos outros. Se o da esquerda acha que o da direita está errado, ame ele, perdoe ele e tente esclarecer. Da mesma forma, se o da direita acha que o da esquerda está errado, ame o da esquerda e tente também
fazer ele compreender a verdade que você acha que é tão verdadeiro assim. Eu vejo que a única verdade que nós temos está em Jesus, gente. Nele está a verdade que liberta, a verdade que transforma. Em Jesus está tudo isso. E todos nós devemos estar nele, em Jesus. Essa é a única bandeira que eu levanto. Eu não levanto bandeiras partidárias, bandeiras de políticos. A bandeira que eu levanto é essa: Cristo, esperança da glória. Essa é a bandeira que eu devo levantar. Essa daí não faz vergonha. Essa daí você não vai se envergonhar e ninguém vai ter nada do que falar contra, porque ele é a própria verdade e toda mentira vai se dobrar diante do joelho dele e confessar somente que Jesus é a verdade para sempre. Que Deus abençoe você, um abraço e que Deus continue te abençoando. Viva Cristo, respire Jesus, vive em Jesus, sirva Cristo, que esse evangelho é maravilhoso. Um abraço, gente, a todos e até o próximo vídeo.